pessoal! Nessa segunda aula, trataremos de questões fundamentais acerca da teoria histórico-cultural. Nós vamos nos concentrar nos preceitos apresentados no livro Defectologia. Nesse livro, Vygotsky se dedica ao estudo do desenvolvimento e possibilidades de aprendizagem das crianças com deficiência, na época apelidadas com defeito, daí defectologia. A preocupação do Vygotsky estava no sentido de modificar a forma de compreensão da deficiência, libertando a deficiência do viés biologizante e limitador. Em suas palavras, em essência, não existe diferença no enfoque educativo de uma criança deficiente e de uma criança normal, nem na organização psicológica de sua personalidade. Pois, embora reconheça que a base orgânica da deficiência existe, ele argumenta que a questão maior consiste na forma como a cultura lida com ela. Para Vygotsky, o neurobiológico é transformado de forma qualitativa pela cultura e na cultura. Dessa forma, a deficiência é entendida como uma organização peculiar das funções psicológicas superiores. E essa organização peculiar promove, na relação com o social, o aparecimento dos caminhos isotrópicos, ou seja, novas rotas para aprendizagem e desenvolvimento. A partir da interação com o meio, cria-se uma situação que impulsiona a criança ao processo de compensação. O destino dos processos compensatórios e do processo de desenvolvimento em seu conjunto depende não somente do caráter da gravidade do defeito, como também da realidade social do defeito. Nesse sentido, Vygotsky analisou a história do desenvolvimento de Helen Keller, uma norte-americana que ficou cega e surda muito jovem. Na época, ela foi diagnosticada com uma doença que se chamou febre cerebral. Ela se tornou escritora e doutora em filosofia. Ela desenvolveu importantes trabalhos em favor das pessoas com deficiência e escreveu livros sobre a sua vida. Anne Sullivan foi sua professora. E na análise desse caso, o Vygotsky percebeu que a aprendizagem de Helen Keller se converteu numa causa de todo o país. Então, se tornou quase impossível distinguir o que realmente pertencia a Helen Keller e o que tinha sido feito para ela como responsabilidade cidadã. Esse caso, em especial, mostra, melhor do que nada, qual papel desempenhou na educação da Helen Keller o mandato social. Na escola, a relação com professores e colegas vai permitir ao sujeito um maior desenvolvimento. Esse desenvolvimento vai ser mediado por instrumentos e signos que o ajudam a dinamizar a aprendizagem. Um conceito básico na obra de Vygotsky é o do desenvolvimento, zona de desenvolvimento iminente ou proximal. A zona de desenvolvimento iminente ou proximal é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de problemas, ou seja, o estudante consegue resolver de forma autônoma os problemas propostos, as atividades propostas, e o nível de desenvolvimento iminente, ou seja, aquele que está em processo de desenvolvimento, ele acontece com a mediação do outro. Principalmente com a mediação de companheiros mais capazes. Essa ideia de zona de desenvolvimento iminente foi uma tradução e uma ressignificação de Zoya Prestes em 2012. Inclusive agora é a terminologia que está sendo adotada, por estar mais fidedigna com a ideia conceitual de Vygotsky. Então, a brincadeira cria uma zona de desenvolvimento proximal ou iminente, de preferência iminente, na criança. Na brincadeira, a criança está sempre acima do seu comportamento cotidiano. Na brincadeira, é como se a criança estivesse numa altura equivalente a uma cabeça acima da sua própria. É como se na brincadeira, ao dramatizar ser uma professora, ao dramatizar ser um bombeiro, por exemplo, a criança ela está agindo como?
ela está desenvolvendo e apresentando um comportamento acima do seu comportamento cotidiano de criança. E aí ela vai agir como um bombeiro, como uma professora, dentro da sua zona de desenvolvimento iminente. A criança, ela vê um objeto, mas ela age de maneira diferente em relação ao que vê. Assim é alcançada uma condição que começa a agir independente daquilo que vê. Nesse sentido, a brincadeira apresenta o funcionamento da criança na zona de desenvolvimento iminente e, portanto, promove o desenvolvimento infantil. O que precisa ficar claro é que tanto a palavra proximal como a palavra imediata, que já apareceu em outras traduções, não transmitem o que é considerado mais importante quando se trata do conceito de zona de desenvolvimento. Ele está intimamente ligado à relação existente entre o desenvolvimento e a instrução e a ação colaborativa de outra pessoa. Quando se usa zona de desenvolvimento proximal ou imediato, não está se atentando para a importância da instrução como uma atividade que pode ou não possibilitar o desenvolvimento. Instrução, no caso, aprendizagem. Então, Vygotsky, ele não diz que a aprendizagem é garantia de desenvolvimento, mas que ela, ao ser realizada em uma ação colaborativa, seja do adulto ou seja entre pares, cria possibilidades para o desenvolvimento. Daí a ideia de iminente, né? Algo que está iminente é que está para acontecer, mas não tem certeza, segurança de que vai acontecer. Isso vai depender do quê? Dessa interação, dessa mediação semiótica que acontece entre as relações. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Obrigada!